Fala pessoal, tudo bem? Ricardo Grangeiro aqui do projeto Renda Mais para mais um vídeo de análise técnica do mercado financeiro, né? Antes de mais nada, eu quero agradecer a cada um de vocês pela audiência e se você gostar do conteúdo no final, por favor deixe um like que ajuda muito a fortalecer o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui nessa área de educação financeira, né? Eu vou fazer uma análise aqui rápida sobre o índice, né? Hoje, como vocês sabem, é segunda-feira, dia de trabalho lá nos Estados Unidos, então o mercado realmente ele não deu muito movimento, né? Como a gente pode esperar aqui, se vocês derem uma olhada na amplitude do dólar, né, no dia de hoje, ele abriu aqui nesse candle 1, ele tocou a média de 200, começou a cair, só que ele teve uma amplitude, né, o movimento do mercado foi somente de 40 pontos. Então, para quem opera o dólar já há bastante tempo, sabe que isso daqui é um dia de não se operar, porque você não tem nenhum tipo de entrada aqui, né, você não consegue identificar os gatilhos que a gente costuma trabalhar, né? Rompimento de pivô, retorno à média, cruzamento de médias, algum setup 9.1, 9.3, né? Que te reforçam a entrada. Então, você tem aqui nenhum indicador mostrando, a gente está com os indicadores, né? Se vocês observarem aqui, estocástico, que é o que a gente tem mais usado, ele está lateral, né? Desde da abertura do pregão ele está lateral aqui. Agora ele começou a trabalhar abaixo do sobrevendido, né? Como a linha do 20, mas mesmo assim, ó, todos aqui laterais, essas divergências aqui no MACD não significam nada, né? Então a gente não tem nenhum tipo de operação aqui no dólar, né? Justamente por causa do feriado, né? Porém, o pessoal resolveu trabalhar aqui o índice. Então, na parte da manhã, eu fiz um trade que foi muito bacana. Se vocês observarem aqui, os juros, né? Tá todo mundo vendendo juros, porque os indicadores econômicos aqui do Brasil, eles vieram todos acima do que o mercado estava esperando, né? Então, para vocês terem uma ideia, a nossa inflação está menor do que a dos Estados Unidos. A curva de juros está caindo, né? Lá eles têm ainda aquela sombra daquela possível recessão em função, né, dos desdobramentos do mercado, né, que vem acontecendo. A gente tem uma notícia agora, por exemplo, que a Rússia ela vai parar de fornecer, eles deram uma desculpa lá, que está fazendo uma manutenção no gasoduto para a região europeia, só que eles já falaram que vão parar de fornecer, então você tem um problema muito grande aí de energia, né, naquela região. Em contrapartida, o Brasil está apresentando, né? O Brasil é dos poucos países no mundo, das economias do mundo, que está tendo uma pujança maior do que o resto dos seus pares, né? O Brasil ele só não consegue ter um destaque ainda maior porque a nossa economia ainda é fraca. E isso, infelizmente, acarreta, né? Lá cai 3%, por exemplo, como aconteceu na semana passada, Dow Jones, SP500 caindo 3%, a Bovespa caiu só 0,8%, né? Então, não tem aquele reflexo, né? O Brasil está muito bem colocado nessa situação, né? Então, indo aqui para uma análise técnica do índice, eu fiz um canal de baixa, né, que quem já acompanha, eu vou deixar um card aqui e uma descrição no vídeo da análise do índice que eu tenho feito, né, ao longo do tempo. Aqui, se vocês observarem, o que acontece? Eu fiz esse toque, né, nesse topo maior, nessa tentativa aqui, né, o canal
de baixa. Então, esse dia aqui, a gente está falando em julho de 2021. Aqui, ó, 7 de junho de 2021. Então, vocês observem que a gente, olhando os gráficos, né, olhando os sinais técnicos, a gente tem uma confirmação do OBV, uma confirmação do estocástico, a gente tem uma confirmação do MACD, IFR e do pullback, do localizador de pullback. Isso daqui é sensacional porque o que acontece? Nesse ponto aqui, a gente está sobrevendido e a linha do estocástico, ela cruza a média e começa a cair. Nesse caso, a mesma coisa, a linha do MACD cruza a média móvel e a gente tem uma divergência aqui, né? Um aumento, divergência não, um aumento do volume de queda. Aqui também a gente tem o indicador, né, o índice de força relativa, mostrando uma queda, e aqui a gente tem uma diminuição também do volume. Então, nesse momento aqui que ele fez essa exaustão, se a gente pegar até o primeiro toque que eu desenhei aqui, ó, a gente está falando em 37 mil pontos. Depois ele veio, fez esse pivô. Do rompimento do pivô, a gente está falando em 10 mil pontos. E ele ficou trabalhando aqui dentro, né? Acontece que com esses indicadores, essa semana, né, hoje é o primeiro dia, mas aqui já mostra um aumento justamente do volume aqui de negociações, mostrando que eu tenho as médias começando a apontar para cima. Essa aqui é a mais rápida, né? Essa daqui é de 20, aqui é 80 e aqui é 200. Então aqui a gente está trabalhando exatamente, se vocês observarem, nessa região de briga aqui, ó. Ele rompendo aqui, o que a gente poderia fazer? Isso daqui a gente está no tempo gráfico de uma semana, né? Então ele rompendo aqui, a gente pode projetar um primeiro alvo justamente em 128 mil pontos, que é exatamente, se vocês observarem, essa região aqui do toque no primeiro toque do canal. Então a gente pode o quê? Se ele vier aqui e brigar e romper, traçando o terceiro alvo, olha que fantástico. A gente tem aqui justamente um retorno da região dos 146 mil pontos, né? Então, por que eu falo para vocês, ele não foi, deixa eu desenhar a linha direita aqui, que é essa daqui, ó. Ele está exatamente no terceiro alvo desse pivô que está brigando aqui, né? Então, o que eu falo sempre é o seguinte, os indicadores, nesse caso, ele está chegando no sobrevendido, né? No sobrecomprado. Então, o que acontece? A gente pode aqui ter uma tentativa de briga nessa região, ele lateraliza ou corrige, né? Ele tem aqui uma possibilidade de vir aqui testar esse fundo e depois ele rompe e vai embora, né? Então a análise técnica é interessante justamente para essas leituras que a gente faz. Então, como eu falo sempre, mas tem gente que fala assim, mas notícia não faz preço. Em alguns casos isso é verdade, em outros não. Então aqui a gente tem, por exemplo, toda a curva de juros caindo. Isso aqui é claro que você vai comprar índice e você vai vender dólar. Se a curva de juros, principalmente essa 27 e 30 aqui, que é mais longo, estiver subindo, você vai fazer justamente o oposto. Você vai vender índice e comprar dólar. Então, essas leituras que eu tenho ensinado para os meus alunos, né, justamente para você saber a direção que você está indo. Porque não adianta você ter força
sem saber a direção que você vai, né? Você precisa ter um alvo ali, um objetivo definido, porque daí você sabe que você está no caminho certo, faz as suas análises, busca os gatilhos de entrada. Uma vez dentro do mercado, depois é só você esperar atingir os alvos, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês a operação que eu fiz hoje. Eu não ia operar justamente por essa questão do feriado, né? Então eu achei melhor ficar somente de olho, só que aqui ele deu um movimento simplesmente fantástico, né? Então o que eu fiz? Eu peguei este fundo, projetei este topo como um primeiro alvo e depois eu fiz um segundo alvo. Eu vi que ele estava vindo com essa força, né? Se vocês observarem, o mercado hoje, ele abriu aqui nesse candle. Esse daqui é o candle número 1. E eu estava esperando, né? Você sempre, o modo que eu opero é justamente esses momentos de rompimento. Ele tem uma força um pouco maior. Vocês podem observar que quando ele rompe, ele já faz 3 barras elefantes seguidas, né? Então isso daqui é um indicador claro para mim que o mercado está vindo a meu favor. Então eu vou segurar. Eu tinha uma intenção de sair no primeiro alvo, porém eu estou vendo que ele está vindo com força. E além disso, aqui, por exemplo, se a gente for traçar aqui da entrada, a gente está falando em 900 pontos. Então eu esperei ele vir aqui, eu peguei, não foi esses 986, peguei acho que uns 850, 900 pontos no máximo, porque aí ele volta, né? Você fica esperando, porque geralmente o que você faz? Espera essa correção, você traça o terceiro alvo, para ver se ele vem buscar, que seria a região dos 114 mil pontos. Aí vocês observem que depois desse movimento, né, da abertura do mercado até o topo, a gente está falando em 2.000 pontos em 1 hora. Então, como eu não deixei a saída no segundo alvo direto, eu fiquei esperando para ver se ele rompia justamente, né, se vocês observarem, aqui teve uma região de briga de sexta-feira, depois ele perdeu, aqui os vendedores ganharam essa briga, né, esse cabo de força que eles ganharam, e derrubaram o mercado até ele vir aqui tocar na 200, né? Ele fez 2 toques aqui na 200, tentou recuperar um pouco, caiu mais, rompeu e fechou aqui nessa região, né? Esse daqui foi o fundo mais baixo de sexta-feira. E hoje ele já abriu sem gap, justamente com as médias já começando a apontar para cima, e vem aqui e te entrega um movimento de 2.000 pontos em 1 hora. Né? Então, o que acontece? O que eu fiz? Eu fiquei esperando um pouco, eu vi que ele começou a brigar, eu vi que não ia passar, saí aqui com aproximadamente 900 pontos no bolso. Né? Para quem opera, tem acompanhado aqui as minhas postagens, normalmente eu não opero índice. Eu uso o índice somente para estudo, né? É muito raro, porque para mim ele é muito volátil, não se enquadrou aqui no meu trade system, né? Eu não consigo muitas vezes esperar o movimento. Eu acho que o dólar é muito mais técnico. Você vê um rompimento de pivô 90%, às vezes mais do que isso, das vezes ele sempre atinge o primeiro alvo. Num dia de notícia, num dia muito bom, busca o segundo em seguida, às vezes consolida e depois vai buscar o terceiro, né? Às vezes você pode usar um price action as ondas de Elliott, né? Que você faz a primeira, a segunda, tal. Então expansão e retração. E nesse caso, muitas das vezes ele vai buscar sim o terceiro alvo de Fibo, né? Então eu acho o dólar muito mais técnico para se operar. Porém, você olhando uma situação, um cenário, né, um contexto como hoje, você vendo o dólar fraco, justamente em função do feriado americano, todos as curvas de juros que eu observo, todas para baixo,
e você vê um movimento como esse, de rompimento, justamente, né, do que eu estou dizendo, rompimento deste pivô, e vir brigar aqui nesse topo anterior, você não pode ficar de fora do movimento desse de jeito nenhum, né? Então, aqui a gente consegue observar o movimento que ele fez, né, da semana passada. Ele consolidava um pouco, explodia, e aqui aconteceu a mesma coisa. Ele consolidou o final do pregão de sexta-feira e hoje ele já abriu explodindo. Então você não pode ficar de fora de um movimento como esse, justamente porque você tem aqui os indicadores, né, te mostrando aqui. Aqui não confirmava para essa entrada, porque aqui você tem o MACD mostrando, mas o estocástico está sobrevendido, né? Então, sobrecomprado. Então você esperava talvez uma queda. Porém, se você quiser, aqui, ó, nesse candle 25, você já consegue ter um movimento justamente para vir buscar essa média de 80 de mais de 800 pontos. Então, você consegue essas leituras justamente através da prática, da análise, né? Ficar aqui tempo de tela. Então, mas o que eu gosto de chamar a atenção é que a parte mais importante não é você saber somente essa questão técnica, né? A parte, acho que mais importante que eu tenho visto ao longo dos anos que eu tenho operado é você ter um psicológico disciplinado. Você precisa saber desenvolver o seu trade system e não sair fora dele. Justamente, principalmente, gerenciamento de risco. Você precisa saber se a operação que você vai fazer, numa situação como essa aqui, por exemplo, a entrada ela se daria mais ou menos nessa região aqui, né? Aqui um pouquinho aqui, né? Que é onde eu fiz a entrada, foi no rompimento desse pivô. Porém, se vocês observarem onde que é o stop técnico, abaixo desse candle de sexta-feira. Então você está aqui com quase com 900 pontos, quase 1000 pontos de baixa. Então você precisa saber se você tem fôlego financeiro para você operar um movimento como esse. Então ele está te pagando, nesse caso aqui do rompimento, ele está te pagando 1000 pontos, mas você tem talvez um prejuízo, né, de praticamente 1 para 1. 900 pontos onde seria realmente o stop técnico, abaixo desta mínima aqui de sexta-feira. Pô, Ricardo, aqui eu estou nos 5 minutos, se eu jogar para o 2 eu posso ver um pullback aqui, ó, nesse candle ignorado número 5 aqui, né, nessa barra ignorada número 5. Ok, se você viu aqui um toque na média e quer arriscar, você pode fazer uma entrada justamente nesse rompimento com o stop aqui embaixo. Você vê que já passa para 400 pontos, já é metade do que você tinha antes, né, praticamente. Tendo as confirmações, como eu falo, né, eu uso leitura de fluxo em outra tela, e ali você consegue saber quem está posicionado, qual corretora está comprando, qual está vendendo. Então você consegue saber que aqui, por exemplo, é um trade vencedor, né? Justamente por isso que eu falei, você tem 3 barras de força aqui, né, que eles chamam de barra elefante, seguidas. Então, beleza, você faz a entrada, depois que ela anda um pouco, você já pode proteger, deixar no 0 a 0. Se caso o trade não funcionar e voltar, você vai sair no stop gain, né? Então isso daqui te dá um certo conforto de trabalhar, que você não tem nenhum prejuízo, a sua operação já é vencedora já de cara, né? Justamente por causa dessas barras de força, né? Então o que eu queria mostrar para vocês era justamente isso, né? Da forma que eu interpreto o gráfico, e para que vocês fiquem atentos também, sempre antes de operar, dá uma olhada no né, o pregão abre às 9, o vista nesse caso aqui andou bastante, se vocês observarem, é justamente na hora da abertura do avista, tá vendo? Aqui a gente está 5 minutos da abertura. Então o índice normalmente, pelo que eu tenho estudado, normalmente ele tem esse movimento melhor depois das 10 da manhã, que é quando abre
o mercado de ações, né? Então movimenta melhor aqui, né? O dólar geralmente não tem essa característica, embora esteja correlacionado com o índice. Numa situação dessa de subir forte o índice, o dólar normalmente cai. Um dia como hoje isso não acontece justamente em função do feriado, né? Como eu já falei para vocês. Mas o interessante é justamente vocês ficarem atentos, mas antes de operarem, dá uma olhada no calendário econômico. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para direto do calendário, porque às vezes tem uma notícia ali em determinado horário, 9h30, 10 horas, que realmente mexe com o mercado, e o mercado está esperando aquilo acontecer. E se você não tiver ciente do que está acontecendo, você tem a falsa impressão que o mercado vai para cima e a notícia veio negativa e derruba o mercado e você vai sair no stop no final do dia. Tá bom, pessoal? Então, a recomendação que eu faço é que usem a macroeconomia para te favorecer, mesmo que seja day trade, né, que são as operações que a gente faz dentro do dia, você compra e vende, seja o ativo que for dentro do dia, né, no mesmo pregão, tenham atenção para esses tipos de informações. Como que está a curva de juros, se tem alguma notícia relevante, seja aqui no Brasil, seja região europeia, né, essa questão do gás aí que eu comentei mais cedo, de ter a Rússia cortando, né, o fornecimento para a Europa. Isso daqui é muito grave, então impacta a economia deles diretamente e possivelmente respinga em nós, né? Então fiquem atentos a esses tipos de informações para que vocês tenham as decisões assertivas no momento da entrada, traçando o alvo, sabendo onde que vai fazer a saída da sua operação. Tá bom, pessoal? Eu só vou deixar para finalizar aqui aquela recomendação, né, que eu sempre falo que isso daqui não é uma recomendação de compra ou venda de nenhum ativo, é simplesmente um vídeo educacional que procura ajudar quem se interessa por esse tipo de assunto a fazer uma leitura um pouco mais profissional, né? Eu já tenho alguns anos fazendo isso, e eu tenho tentado colaborar com o mercado, né, com as pessoas, para fazer essa leitura de mercado melhor, para que tenham bons resultados, né? O que importa é a consistência a longo prazo, é você ficar vivo. Não adianta você pegar uma indenização, um carro, alguma coisa que você fala, eu vou colocar, sei lá, 10 mil reais, um exemplo, né? Eu vou pôr 10 mil reais e vou começar a boletar 100 contratos aqui, sendo que você nem sabe que tem uma notícia que vai vir derrubar e quebrar sua conta em 5 minutos, em 2 dias. Isso não compensa, né? Então, no começo, para quem está iniciando agora nesse mercado, a sugestão que eu dou começa com um contrato, vai sentindo o mercado, vai pegando o feeling, né? Você vai se adaptando a essa leitura, você consegue saber o movimento, né? De onde ele está indo, como que ele se adequa. Eu sugiro, né, como eu falo para vocês, eu me especializei no dólar porque eu me dou melhor com a análise do dólar, né? Quem gosta de índice, estude o índice, veja o que impacta o movimento, saiba por que ele se move. Por exemplo, o índice Ibovespa nada mais é do que a reunião de algumas empresas que tem um maior volume de negociação no mercado, né, na bolsa. Então, eu vou citar uma, por exemplo, que seria a Vale, né? Tem um peso muito significativo que pode puxar um índice num dia bom ou ruim. Só que você não viu que no dia de ontem saiu uma notícia que no porto de Dalian eles derrubaram o minério de ferro e caiu 10%. E você está achando que hoje, nossa, vai para a lua o Ibovespa, entendeu? Quando na verdade ele vai derreter porque tem esse impacto, porque a Vale está tendo uma dificuldade em função da queda do minério de ferro, por exemplo, né? Isso daí é só para ilustrar o tipo de
de informações que vocês precisam ter para operar. Não é simplesmente sentar na frente do computador, joga a moeda, vou boletar, eu acho que é subir. Aí ele cai, eu acho que vai cair, aí ele sobe. Então você não tem vida longa no mercado operando dessa maneira, né? Então a intenção que a gente tem aqui do projeto, né, do Renda Mais, é justamente mostrar para as pessoas que é possível você extrair um bom capital do mercado, porém com essa disciplina que a gente tem pregado, né? O stop loss, a primeira item que tem que aprender para operar o mercado é que o stop loss ele tem que ser usado. Você precisa saber onde colocar ele, porque é o que vai manter você vivo no mercado. Se você não põe stop, você corre o risco de quebrar sua conta no mesmo dia, porque entra aquela fúria, né, aquele sentimento de que eu estou sempre certo, e não é assim que funciona. O mercado é soberano, então você acaba quebrando de uma forma muito rápida. Então o que a gente está tentando passar para o pessoal é justamente ensinar esses detalhes, né, o que a gente já sofreu lá atrás, passar como experiência para que vocês não precisem sentir isso também e começar a ter uma consistência no mercado e ver como que dá sim para tirar um bom resultado financeiro do mercado de capitais. Tá bom, pessoal? Então eu me despeço por aqui, desejando a todos um ótimo dia, bons trades, bons estudos e nos vemos na próxima.